Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês falando sobre o nosso Flamengo. E no vídeo de hoje, conforme eu havia prometido a vocês em vídeos anteriores que eu havia citado, eu vou trazer para vocês aqui praticamente um material exclusivo, falando sobre essa passagem do José Botto, uma passagem que intriga muita gente de dentro, inclusive, do Flamengo. É aquilo que eu digo, né? O impacto de fora para dentro e de dentro para fora. Onde passa pela gestão de futebol do Flamengo, onde passa pela mídia do Flamengo, onde passa e chega em você, torcedor. Para começar, a gente precisa entender o seguinte. Para a gente entender hoje, passa por algumas questões anteriores, passadas. Quando o BAP assume o Flamengo, ele fala sobre profissionalismo e, consequentemente, ele acaba acusando a gestão passada e aquelas pessoas que geriam, né, o futebol passado do Flamengo de amadores. Então é evidente que essas pessoas e alguns defensores, eles ficam meio que, caramba, que história é essa de ficar me chamando de amador? Então agora vai ser profissional? Então agora eu quero ver. Esse agora quero ver e essa narrativa de revanchismo, que é natural que aconteça hoje no futebol, a gente tem visto muito manifestações assim, né? Não é o jogador que eu quero, torço para dar errado. Não é o técnico que eu quero, torço para não funcionar. Eu avisei, eu falei. Hoje tem muitos torcedores torcem mais por eu estar certo do que do seu time vencer. É aquele, eu disse, eu falei, acontece muito isso. Então, a partir do momento que o BAP falava sobre isso e apontou ali o José Botto, isso aconteceria com qualquer outro profissional. Já ganhou um enfoque do seguinte, esse cara aí, é esse português? Então tá bom. Muita gente tá esperando só falar, eu avisei, não é o profissional? E etc. Esse é o primeiro ponto. E aí, vamos lá. A gente tem que entender que dentro de um clube, né, por mais que existam ali alguns departamentos e tal, tem uma galera, né, que tá ali, aquela, né, a galera daquela tumultuada, né, conselho, né, esse lado interno do clube esquenta sempre, né, e o Flamengo ele é complicado internamente. Então a gente tá falando vem o José Botto para um ambiente como esse, né? E a partir dali, como ele vai se reconhecer ali dentro. Se você parar para analisar, no início, agora não, mas no início, o Flamengo estava tendo um filtro ali, né? Era difícil ter vazamento, até de escalação, por exemplo, algumas negociações e tal. E hoje, cara, as coisas já estão meio, né? Daqui a pouco já vai vazar, pode anotar aí. Daqui a pouco já vai vazar algo grande, pode anotar. Eu tô gravando isso na manhãzinha, tá? Nessa manhã do dia 19. Pode anotar aí que daqui a pouquinho de sábado, daqui a pouquinho vai vazar algo. Vou ir perdendo o controle. E aí o Botto, ele também não se ajuda, tá? E até por isso que eu venho aqui trazer esse vídeo e falar pra vocês, contar pra vocês, com exclusividade até, com alguns detalhes, o que está acontecendo. Então veio essa casca do profissionalismo. E o BAP tem algumas situações que envolvem ali o Botto que o BAP não está gostando. Entre elas, já gerou uma repercussão muito ruim, no período que o Flamengo estava no Mundial de Clubes, o Botto estava igual um popstar dando entrevista para vários veículos internacionais. Entre um desses veículos internacionais foi o grandíssimo veículo italiano Gazzetta dello Sport. E lá ele estava, né, falando sobre... Mas foram vários, até pequenos, que não tiveram repercussão, que não chegaram, né, essas informações aqui no Brasil. E entre esses, quando ele falou, ele disse sobre treinadores, falou sobre atacantes, foi quando ele disse sobre o Vlahovic, e isso não chegou muito legal ali no Flamengo. Mas, naquele ponto, o Botto já não estava sendo visto, assim com tão bons olhos, tá? O primeiro que desagrada ali o BAP sobre o Botto é a sua relação dentro do departamento de futebol. Imaginava-se mais o Botto com uma postura mais manager. Aquele cara que talvez estivesse andando para lá e para cá de terno e gravata, com aquele comportamento meio gestor, o que não é assim. E outra, quando passou agora recentemente pelas questões contratuais, de renovações de contratações, imaginavam-se que o Botto teria uma assertividade maior. E aí vamos lá. Teve o caso do Gerson, que o Flamengo vendeu a multa baixou,
caiu na conta do Boto essa atitude. E aí vai desencadeando uma pressão, desde baixo até em rede social, torcida, passa por conselho, passa por departamento e vai. Por exemplo, certamente você conhece algum ou alguns perfis, seja de pessoas que já trabalharam no Flamengo ou que não trabalharam, mas são pró aquelas pessoas que estavam, movimentos políticos, que descem a lenha e vão atacando, né? Vai criando ali um clima, rede social, isso tá muito presente. Vamos para uma outra. Na minha opinião, essa é a pior parte. Na minha opinião, essa parte, ela é uma parte delicada, vamos dizer assim. Peço só para você deixar o seu like, peço para você deixar a sua curtida, que é importante, se inscreva aqui no nosso canal. Diariamente a gente fala sobre o Flamengo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos lá no Maracanã, acompanhando o Fla-Flu, trazendo as imagens para vocês. Então, enfim, depois a nossa análise do jogo. Então chega junto, aperta o inscrever-se e a gente está com essa meta agora de alcançar 148 mil inscritos, beleza? Conto aí com a força de vocês. É o seguinte, o Flamengo não está contratando de imediato, então está havendo uma pressão sobre contratação. Algumas pessoas de dentro do Flamengo acham que está demorando demais as contratações do Boto, que ele está muito enrolado. E aí entra a parte da mídia. E entra a parte que o José Boto, na minha opinião, ele está tropeçando por ser atabalhoado, mas ele mesmo. Ele mesmo. O José Boto, ele gosta de ter e manter uma relação com a imprensa. Isso não é exclusividade aqui no Brasil. Já aconteceu quando ele passava pelo Shakhtar, até mesmo no Benfica, ele sempre foi visto como um funcionário ali solícito a isso, mesmo quando ele não estava nesse cargo agora de tanta importância, de tanto comando. Mas o que o José Boto faz quando chega aqui no Rio de Janeiro, chega no Flamengo? De fato, ele é solícito, ele responde mensagens, ele reúne os jornalistas, faz em aspas, uma coletiva extraoficial após uma coletiva oficial, vai sempre ali falando, estava sempre disponível, vamos dizer assim. Ficou delicado. Essas relações elas foram se aproximando, vários jornalistas, né, têm o contato do José Boto, o José Boto não tem esse impeditivo, não dá essa distância para não perguntar, essa dúvida, enfim. Ele prefere até ter essa relação direta do que alguém especular algo. Tal. Só que sabe-se lá por quê, e a gente tem comprovações no plural, não aconteceu uma vez, o José Boto, nesses contatos individuais com cada jornalista, ele tá falando uma coisa. Ele fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro, desmente do outro para um, desmente para o outro, uma zona. E aí, naturalmente, a mídia, aí quando eu trago a mídia, eu falo sobre todo mundo que acaba falando ali sobre o Flamengo. Desde jornalistas, influenciadores, jornalistas, influenciadores. O pessoal começa a ficar meio com o pé atrás e as suas informações não estão batendo com a do outro. E o agente é o mesmo, é o Zé Boto. Mais recentemente, alguns vazamentos, mais uma vez, acabaram tendo destaque e houve um desgaste interno do Flamengo. Ainda ali, pela presunção da inocência, não se pode afirmar que foi o José Boto com o Mauro César, apesar de tudo parecia levar a crer, assim como tiveram outros capítulos. E capítulos que são confidenciais, que passam pelo ativo do clube, fala diretamente sobre um atleta, independentemente se o teor é para depreciar ou não, são questões confidenciais que não devem ser externadas de uma forma tão ruim que podem vir a gerar crise. E isso, sem dúvida nenhuma, teve mais desgaste ainda com o BAP e o departamento ali de futebol, os conselheiros do clube, com algumas acusações, esse cara aí então que é o profissional, como aquilo que a gente já fala, também de revanchismo e também de uma certa forma para ali ficar pressionando. E agora o Boto com essa de pega aqui, fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro, ele vai desgastando grande parte da mídia e aí eu vou abrir um parênteses para você. Pois a nossa conversa ela é franca, ela é sincera, ela é objetiva, como vocês sabem, mas eu quero que vocês fiquem de olho. O pessoal não gosta. Naturalmente. O jornalista, por ter o teu trabalho, por essas coisas, ele não gosta. E aí, quando um jornalista, alguém que se comunica, enfim, ele é desagradado, ele tem mecanismos para reagir. Então,
Você fica de olho. E aí o que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo a vocês. Teve um jornalista que confirmou que vou trazer nomes hipotéticos, que o Messi, o Flamengo estava ali negociando com o Messi. Aí falou, Boto, o Flamengo está negociando com o Messi? Galera, isso é uma história, tá? Eu não quero trazer o nome do jogador. Aí o José Boto falou assim, não, é mentira, não tem nada com o Messi. No intervalo de menos de 24 horas, o José Boto pega o nome do Messi e joga para um outro veículo. O mesmo nome, com os mesmos detalhes. Ou seja, aquela primeira informação estava verdadeira. E aí a pessoa descobre, tenta tirar satisfação com o Boto, há ali o famoso entrevero, né, virtual, e essa relação está acontecendo com vários da mídia, mas são vários. Por isso que muitas informações ali não estão batendo. Pode ser que o Boto faça isso por N motivos, mas fato este que está também desgastando a relação junto ali com parte da imprensa e muitos estão achando que está havendo uma certa desonestidade do José Boto com essa falta de transparência e com muitas mentiras. Do mesmo modo, está usando também a mídia, fica jogando um monte de nome ali para dar aquela, né, como o pessoal fala, cortina de fumaça. Mais recentemente também teve a contratação, não contratação, melhor dizendo, de Mick Johnston. O que acontece foi sim, de fato, o Flamengo estava de olho no Mick Johnston, o Flamengo iria contratar o Mick Johnston, e aí chegou nesse período, o BAP pegou a caneta e falou, não vai contratar o Mick Johnston. E aí com isso bota lá questões médicas, porque você precisa de algo para validar, para chancelar aquela decisão. E evidentemente o Boto não gostou e não sentiu o seu trabalho prestigiado, junto também ali com a análise de desempenho, ou seja, não tendo mais ali, segundo a ótica que passa, o recado, tanta autonomia como assim era dito. Os conselheiros do Flamengo, muitos acabam acusando o BAP de muito distanciamento do clube, dando muita autonomia e decisões somente para o José Boto, e ele estando muito, então acaba sendo pressionado. José Boto, hoje, 19 de julho, tem chances de ser demitido do cargo? Não. Por quê? Não é pela sua segurança do trabalho, não é ali porque o BAP está gostando, não é porque ele não está, nada disso. É porque o Flamengo não vai perder o seu comandante, em aspas, o seu homem forte do futebol, numa janela de transferências. Já está havendo uma pressão do Flamengo por contratações, o dinheiro ali vai encaminhando, vai entrando e não tem as contratações. Se não tiver o José Boto, a perspectiva é que ainda piore. E outra, o BAP não pode mandar embora o José Boto, sendo que ele estava falando muito sobre profissionalismo. Que profissionalismo é esse que manda um profissional embora há cerca de mais ou menos 7 meses de trabalho, a sua, de fato, primeira janela completa? Evidente que o cargo do José Boto não é somente para contratar ou para vender, mas um dos seus grandes, né, tarefas e exponencial, que é aquilo que todo mundo vê, é isso. Evidente que, na opinião pública, mede o trabalho do José Boto quando ele contrata e ele vende, sem dúvida nenhuma. Apesar de ser uma das tarefas, podendo ser até vista como uma das principais. E para finalizar, temos ali ainda uma relação com o Felipe Luiz. E essa relação com o Felipe Luiz, novamente também, não é bem vista internamente, onde vê o José Boto não como um chefe do Felipe Luiz, mas um parceiro de ideias. E segundo muitas pessoas internas, e aí já pode também ter uma pré-indisposição a essa relação, também não concordam com o dirigente português. Rapaziada, questão de tempo, sendo bem sincero. Pouquíssimos aliados, muitas acusações e vai minando grupos importantes e que formam e decidem também algumas opiniões. Grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo, valeu!